Pessoal, com imenso prazer, com muita satisfação, estou realizando um sonho aqui de entrevistar um dos rolandenses mais apaixonados pela história de Rolândia, como eu também, eu e o Jarbas. Somos os apaixonados pela história de Rolândia. E eu sou amigo, com muito prazer, muita satisfação do Jarbas já há muito tempo, e eu venho namorando ele, no bom sentido, para ele me dar uma entrevista. Mas ele sempre fala: ó, Farina, qualquer dia eu vou lá na tua casa, tomar um café, a gente conversa. Mas a gente sabe, né, na correria do dia a dia acaba esquecendo. Então hoje eu peguei ele aqui a laço, na farmácia São Luís, aqui, né? Rolândia. Aqui é a Farmácia Rolândia. Rolândia. Aí eu peguei ele a laço aqui na farmácia Rolândia, onde ele sempre passa. E aí sentamos aqui no canto, vamos ver o que sai aqui. Jarbas, Oi. O teu pai foi o primeiro prefeito eleito de Rolândia. Foi o primeiro prefeito Adalberto Junqueira. eleito. Justamente. Que ano foi isso, você Isso lembra? foi em 1947. Ele assumiu a prefeitura em 1947 até o ano de 1952. E um mandato só ou mais de Um um? mandato só. E ele foi vereador, antes ou depois? Não foi vereador, não. Após foi eleito o senhor Pedro Liberti, Na sequência. na sequência. Que era o que virou depois deputado, Foi deputado estadual por Rolândia. que acabou se envolvendo numa briga aí famosa. Sim, Mas isso vamos pular aí, essa parte. vamos Vamos ficar pular. no Adalberto Junqueira. Isso. Aí o Adalberto Junqueira, o teu pai, Sim, em 47 assumiu assumiu a a prefeitura. prefeitura. Bom, nem prefeitura tinha. Como é que foi então a dificuldade inicial? Não, aliás... Tinha que arrumar um prédio, funcionário? Como é que é? É difícil isso, né? Não, o prédio era na Expedicionário, É. na altura hoje ali onde mora como é que chama Caxor, Ah, o Ferre. Dona justamente. Dona Renata. Isso, era por ali. Por ali, assim. E ele fez uma equipe muito boa, né? Inclusive tem as fotos que eu até passei para você, aquelas Sim, fotos. publicamos no meu site. Inclusive a secretária dele era a dona Odete Odete Godoy, né? Godoy. Famosa, né? Isso mesmo. E uma série de pessoas da época aqui, como o seu Fontes, né, contador, e até o Aquino, quando chegou em Rolândia, também trabalhou na prefeitura. Enfim, o Geraldo casado com a Abigail Raio, né, também eram funcionários. E, enfim, gente de top. O Pedro Liberti mesmo, acho que era funcionário, né? Não. Não, esse não. Pedro não. Seu Pedro parece que tinha um comércio aí na rodoviária, por aí, antiga rodoviária. Bom, aí quando seu pai assumiu, você se lembra o nome de alguns vereadores que também foram eleitos? Olha, Tinha o Amadeu, né? tinha o O senhor, Amadeu já estava desde o começo, né? o senhor Amadeu Puccini, tinha o seu Mateus, que era de São Martinho, ou do Pitangueira, não sei, por aí. Na realidade, agora, nesse momento, você bom, me pegou de surpresa. Não, eu tudo não bem, lembro. não, depois, eu não lembro. depois a gente vê lá É, no blog lá. Isso. Bom, e aí, Bom, com a gestão aí dele, foi uma dificuldade muito grande, porque Olha lá. começou do zero, né? Começou do Você zero. lembra as dificuldades que teu pai teve para organizar tanta coisa, rua, limpeza, estrada? que na época, né, eu precisava de escolas rurais, né? Era prioridade. A prioridade. Manter as escolas. E estradas, né? Já tinha as escolas ou ele teve que construir? Não, muitas escolas ele teve que construir, né? Certo. Nas fazendas por aí, na zona rural, como aqui. A zona rural é o total de Rolândia, né? Até Pitangueira, porque Pitangueira pertencia ao município aqui. Muito bem, aí o que ele fez? Conseguiu comprar uma motoniveladora. Moto niveladora, não foi esteira, não, né? Caterpillar, que chamava na época. Bom, Patrola. patrola. E para abrir as estradas, né? Porque tinha locais aí que era picada. E como que ele fez para comprar? Já tinha dinheiro em caixa ou teve que Não, isso aí foi... pegar do governo, estadual? Foi em convênio com o governo do estado, né? Comprou a patrola. Que era o Moisés Lupião na época, né? Aí comprou. Comprou a Foi patrola. uma grande conquista. Foi uma grande conquista. Tanto é
que Arapongas, era o meu tio Júlio Junqueira, também foi o primeiro prefeito em Arapongas. Olha só que legal. Então, o que Júlio acontece? Junqueira. Ele fazia o serviço aqui e emprestava para a prefeitura Se fizesse isso hoje, dava cadeia. da cadeia. Mas naquela época tinha que abrir estrada, pois o pessoal... Era prioridade era manter prioridade. todo o norte do Paraná Sim, funcionando, né? É, porque Nossa. o pessoal estava abrindo fazenda, plantando café. Era uma fazendo irmandade só, lavoura. todo Se mundo conhecia. queria se ajudar, né? Exatamente. Então, e até Rolândia, né? Essa amizade, né? Olha só Exatamente. que legal. Aqui ele morreu, mas deixou grandes amigos aqui em Rolândia. Inclusive, hoje eu fico triste de ver que os que começaram com ele aqui não estão mais aqui entre nós, né? uma Meu pena. pai, meu Exatamente, meu as pai, Farinas, meus avós exato, falavam tanto do Adalberto Junqueira. Meu avô, João Martinez, espanhol, Sim. ele tinha sítio aqui pro lado do Caramuru. O Caramuru, E ele era fã, mas ele falava Aham. direto do Adalberto, minha avó. Bom, mas e aí me conta, aí Pois com a não. patrola, aí começou a arrumar as estradas. As estradas, tinha que arrumar. Isso era não importante, tinha, né? Era importante, porque tinha que sair mercadoria da roça, como é que ia fazer? Chovia muito. E era uma época que ainda chegava muito colonizador, né? Demais, muito demais. Novos holandeses, né? Holandeses, Proprietários, né? Agrícolas, principalmente né? de Sitiantes. Minas, estado de São Paulo, né? Aí começaram a vir os nortistas também, né? Para trabalhar na agricultura, né? Enfim, foi essa luta aí, mas venceram, né? Ô Jarbas, Oi. e quando o seu pai assumiu em 47, Sim. o que nós tínhamos aqui no centro? De asfalto, de paralelepípedo, não tinha nada. iluminação, como é que era? Não, a iluminação era muito fraquinha. Eu me lembro porque eu nasci Os aqui no tomatinhos, centro. eram uns tomatinhos, Eram assim. uns tomates, exatamente. E os caras ainda tiravam de revólver ainda, né? Ainda, Quando ficava bêbado, tirava ainda. exatamente. Bom, aqui no centro, por exemplo, os primeiros comerciantes foram o seu Vitorino Abrinhosa, né? O meu pai, Aqui, né? a Abrinhosa, farmácia, aqui em frente. aqui em frente, Onde que é a livraria moderna? Isso. Aí veio o seu Poço Bom, né? Ali Seu Pedro. o seu Pedro, Poço Bom. Veio a Casa Progresso de uma família de Curitiba, ficaram aqui há alguns anos, aqui mesmo na Monteiro Lobato, né? Na frente da rodoviária ali, né? Veio o seu Morigonda, estado de São Paulo também, né? E aí começou a abrir pequenos mercados, como por exemplo o Assada, né? Família Assada. Aí veio o primeiro banco. A Casa Azul, né? Veio a Casa Casa Top. Azul. Aí veio o primeiro banco. Aí a do judeu lá, como é que é a casa Casa lá? Caviuna. Não. A Casa Guilherme. Guilherme. Casa Caviuna. Guilherme era grande, né? Era grande. Atendia a gente de longe, né? Ah, sim, depois a casa... Colônia Alemã. Continua, você falou Guilherme... A Casa Guilherme, a Casa Caviuna. Também era uma potência na época, né? A Caviuna, então, é daquele tempo? É daquele tempo. Enfim, aí apareceu os Massi, né? O senhor Reinaldo Massi, o Remo Massi e Reinaldo Massi. Vieram construir a máquina de café. E, enfim, o progresso veio pouco a pouco, mas... Esse Massi, ele inicialmente só ele que comprava café? Começou depois vieram outros, depois veio o seu Zefferman, né? Da usina Paraná. Miyazaki? Scheffer. Scheffer. O Scheffer era de uma indústria de laminados, né? Certo. Ali descendo para o Compensados, né? Compensados. Aí veio o Schulipper. O Schulipper. O que ele tinha? Tinha máquina de café. Veio o seu Dânima, que tinha serraria. Os Pezente, que tinha serraria também ali. Floresta, né? Floresta. Enfim. A cidade foi crescendo. Uma época muito boa. E veio só gente boa, né? Tudo gente trabalhador e honesto, né? Não mais roubo, crime, nada disso. Antes de você falar do Dr. Xenofonte, que eu gostei daquela parte que você me falou em off, fala como é que era a cidade aqui, o asfalto, rua. As ruas eram na terra? Como é que era? Terra. Tanto é que a prefeitura comprou um caminhão pipa para aguar as ruas, porque era muita poeira. No calor, muita né? poeira no calor aí. Aí veio primeiro... Só um parênteses. Você lembra que na hora que aguava as ruas, vinha com os peixinhos de lambari? É porque essa água... Pegava lá no Berg, né? Lá na pedreira, na antiga do Mário pedreira, Barbosa?
que antes foi do Zé da pai do Zé da Pedra. Você chegou a ver os peixinhos pulando assim? Sim, lógico, claro. A molecada corria atrás, a gente corria atrás da eu água. também. Mas fala, aí as ruas eram de terra. As ruas eram terra, aí... Aqui no centro mesmo? Aqui no centro, Expedicionário, detentor. Exatamente. Aí o que aconteceu? Aí a prefeitura fez a tubulação de esgoto para... Em que ano isso? Isso foi nos anos 50. Com Adalberto mesmo? Sim, porque ele tinha a Chácara Rolândia e tinha um outro terreno que eles faziam esses tubos de... Então, cimento. o primeiro prefeito do teu pai, Adalberto, já planejou o esgoto? Já planejou esgoto, né? Tinha que ser, porque senão não podia colocar os paralelepípedos, né? Certo. Aí começou os paralelepípedos, aí já veio Você lembra onde que começou? o mandato. Bem aqui no centro? Começou aqui no centro, na primeira... Com o Adalberto? Sim, não. Não. Ele deixou preparado e as pedras já prontas para colocar. Aí venceu o mandato, entrou o senhor Pedro Liberti, aí começou o calçamento de Rolândia. E foi uma festa, foi uma alegria. Lógico, aí até vira o asfalto, né? E quando começou o paralelepípedo, começou e continuou por muito tempo, assim, eles foram embora até terminar? Até terminar. Foi uma sequência boa, assim? Deram uma sequência? Todo o mandato do senhor Pedro... Tinha gente colocando pedra aí? Colocando pedra, né? Ah, e os agricultores se animavam, né? Com certeza. Os moradores aqui já se animavam. Sim, com certeza. E as lâmpadas, os tomatinhos assim. A lâmpada... Mas não tinha jeito, era... Ela chamava-se a Companhia Força e Luz do Só Norte tinha aquelas Paraná. lâmpadas, não tinha outras, né? Não tinha esse e negócio. cada residência, por exemplo, comercial, tinha um transformadorzinho, sabe? Para aumentar a potência. Para ver se melhorava. Para ver se melhorava. E como é que era assim a diversão dos jovens? Você era jovem nessa época, né? Bom, você nasceu em 45. Menino, sou de 45. Você era criança. Mas como é que era a diversão? Aqui era futebol. O nacional. Era futebol com a colônia japonesa aí. Tinha o campo japonês, que era na saída ali para Lapongas, que era lindo, muito lindo. E tinha o beisebol aí, você entende? Sim. Aí veio e o Nacional, né? O Nacional. Teu pai era torcedor, né, do Nacional? Não, o fundador do Nacional. É, um dos fundadores, né? E justamente. torcedor, né? Ele, Valdemar. Ele tirava foto lá com o jogador. Eu já vi foto do teu pai. Sim. Com jogadores. Sim. O José da Pinta, Sim. né? A família Barros, né? A família Barros, eles. José da Pinta. Meu pai era... Seu pai era... inclusive, deixa eu contar uma história. Uhum. O irmão do Mauro B., que faleceu agora, o Mauro Sim, o Rodrigues. Urbano. O Urbano trabalhou com seu pai. Sim. E ele escreveu um livro, um esboço de um livro, ele mandou para você, né? Eu tenho. Eu também tenho. E aí ele escreveu do meu pai lá, entre outras histórias, ele falou que na farmácia do teu pai, do seu Adalberto, todo dia, não sei se era 5 horas, que horas que era? Tinha reunião, o Senadinho, né? Não. Que horas começava? Começava às 7 horas da noite. Eu esqueci desse detalhe. Todo dia, às 7 horas da noite, se reuniam pessoas na farmácia, depois do expediente, para conversar. Até às 10 da noite. E cada um tinha uma pauta, né? O meu pai era trazer as notícias do Nacional. Exatamente. Confirma, não? Confirma. Confirma? Isso mesmo. É que eu conto por aí, as pessoas ficam meio assim, achando que eu estou inventando. Não, é verdade. Meu pai, ele era fanático desde aquele tempo, né? Sempre foi. E, bom, teu pai também, né? Gostava, né? Torcia. Com certeza. Quando tinha jogo, todo mundo ia lá pro jogo, pro campo. Todo mundo ia pro Teu futebol. pai? Todo Você mundo. ia no colo, teu pai? Não, eu já ia sozinho, inclusive. E conhecia os jogadores? Sim, Você conheceu o Galginho? Gauchinho? Antero Bombassaro, o nome dele. Você já conversou com ele tudo? Sim, eu joguei com ele. Ai, que legal, que honra. Joguei com ele, E é verdade o que falaram para mim e falam até hoje, que o Gauchinho, ele era 1000, era 10, ele era ótimo jogador? Além de ser jogador, uma grande pessoa, né? Muito educado, muito fino. O pessoal gostava muito dele aqui em Rolândia. Bom, tanto é que ele casou-se aqui em Rolândia, com a filha do seu Bedinho, né? Mas ele veio. E ele era bom de bola mesmo? Ele era sabia ótimo, tudo? Jogava muita bola. Fazia gol. E um rapaz sem vício, né? Um menino que chegou aqui, conquistou todo mundo. Todo mundo. Ídolo, né? Ídolo, é verdade. Eu estive lá no apartamento dele alguns anos atrás,
fiz uma entrevista. Ele contou alguns detalhes. Aí, se você puder depois pesquisar no YouTube, entrevista Gauchinho Farina. Bom, e então, aos domingos, quando tinha jogo, Sim. todo mundo ia lá pro campo. Ia pro campo. Quase que não cabia uma todo diversão, mundo lá. né? Pagava ingresso. Com certeza. Pagava ingresso. Você lembra do Mudinho? Lembro. O Mudinho, que Irmão era do Geraldo. fanático do Nacional. E vascaíno. E ele, depois que acabava o jogo, ele sem poder Sim. falar, ele comentava o jogo. Sim, senhor. E a gente tinha que entender, tinha que entender o que ele falava. Meu pai ficava conversando com ele. Ele mudo no gesto, meu pai tinha que entender Sim, sim. o que ele queria dizer dos lances lá, do juiz. Ele era que sapateiro. roubou. Ele era sapateiro. Ele era vascaíno também, né? Vascaíno. Ele era fanático. Ninguém lembra mais do Mudinho, mas esse era uma figura, não era? Ele E jogou ele futebol. era fanático mesmo. Fanático. Né? Ele comentava, você lembra que ele comentava? Sem poder falar, ele comentava. verdade. E se o juiz roubasse, ele ficava doido. Ficava doido. Ficava doido. Exatamente. E os bares antigos aqui, Bom, famosos? aqui era na esquina, tinha o Bar do Nancho, Nancho. e Famoso? famoso Bar do Nancho, tinha o Bar do Miyagi, certo? Miyagi, esse ficou muito tempo, né? Ficou muito tempo esses dois bares. E o Bar do Zé Nakano, quer dizer, os três japoneses. Nakano? Esse eu não lembro, hein? Takano, desculpa. Takano. Zé Takano, é na esquina da rodoviária ali. Que era o Aurora depois? Era a Aurora. Depois virou Aurora. A gente falava Bar do Zé Takano. Mas não era uma Aurora, mas o bar era Aurora, sempre foi Aurora. Não, mas A gente falava Bar do Zé Takano. Sim, mas o Aurora depois mudou de dono. Passou para outro japonês, né? Sim, passou para outras pessoas. Aí a sequência, né? Que era o... Como é que é? Esqueci o nome. Ele morreu, passou para outra O mulher. pescador ali, esqueci. Então, E no começo, como é que é assim, aquele pessoal que vinha de carroça, cavalo, como é que era? De sábado? Muito bem. Ao sábado? Ao sábado. Vinha Tinha um todos. movimento legal aqui, não tinha? movimento. Tinha a Casa Ponte também. Ah, que era Casa Secos Santo e Molhados Antônio, né? Também, Casa Santo Antônio. Que Eles fica vinham na de carro. esquina do posto Presidente ali. Exatamente. Tá até hoje lá, né? O prédio Tá tá lá, igualzinho, tá né? igualzinho. Então, eles vinham da roça e deixavam as carroças ali onde hoje é a rodoviária, porque ali Certo. era um ponto de charrete, né? Tinha, né? Aquela Tinha, um capota, né? Exatamente. Então, eles ficavam todos ali. E faziam a compra aqui no centro, já pegava a carroça e ia embora, né? Quer dizer, Mas não podia estacionar para cá? não Carroça? podia, mas a maioria deixava ali porque... E lá na Santo Antônio os caras estacionavam lá em frente, que na eu me lembro. frente, não, na frente, Lá na Santo Antônio parece que tinha até um lugarzinho de amarrar os cavalos, lá não tinha? Sim, Não? mas aqui também, mas era mais, para eles era mais fácil lá. E ajuntava muita carroça, né? Puxa, Cavalo, cavaleiro, né? cavaleiro, E tinha aqui, onde é ao lado do Itaú ali, tinha o bar do seu Armindo Baiano, que nos fundos do bar tinha um bocha, jogo de bocha. E tinha O povo gostava muito de bote, hein? E ali o quintal era muito grande, então os caras vinham a cavalo e deixava tudo lá, os Que tropeiros, legal! deixava tudo lá. Você lembra direitinho, parece que você tá vendo essa cena. Sim. E briga, tiroteio, você viu alguma? Ah, Aconteceu algumas vezes? acontecia, mas eu como quando tiro assim, não? O único tiroteio, infelizmente, que nós Lembra? corremos lá foi do senhor Antônio Ferro, né? Infelizmente. Muito triste, né? Mas aqui, depois de... Teve o do Albanir, né? O Albanir também teve que atirar no homem uma vez lá no fórum, né? Bom, aquilo foi uma covardia, né? Escrivão, né? O seu Tavares. Aquilo foi uma covardia, porque... Não precisava não é ir bom a nem tanto, né? comentar isso Não aí, precisava nem ir a porque- tanto, não, né? aquilo Eu fiquei sabendo. Bom, mas pula essa parte. Teve aquele tiroteio, teve o do político, né? E fora assim, você lembra de mais algum aqui? eu Tiroteio? lembro do Brigas. Mão de Onça matou um sujeito matou o seu... Mão de o Onça, seu o Lazinho. goleiro? Não, Goleiro? Não, outro Mão de não, Onça. o Mão de Onça é jogador de baralho. E tinha um tunguete aqui, descendo aqui a Monteiro Lobato, e o seu Lazinho... Tungueto, pra quem não sabe, é casa de jogos. Casa de Né? jogos, jogo de baralho. E o seu Lazinho tinha uma autoespécie em Londrina, mas ele vinha jogar baralho aqui. E eu estava na varanda da minha casa aqui, quando eu escutei o tiro,
e subiu, e eu sabia quem era o mão de onça. Ele subiu correndo e eu saí, desci a escada e perguntei para ele o que aconteceu. Ele falou, acabei de matar um lazinho. Ele mesmo falou. E o motivo da... Jogo de baralho, roubo. Você falou. Roubo. Puxa vida. Igual no Faroeste, né? No Faroeste eles matavam também por causa de jogo, né? O Jarbas, e... O que eu ia falar mesmo? Os fazendeiros que você lembra. Você falou agora há pouco do João Venturini. Esse João Venturini, hoje ninguém sabe quem foi. Mas ele era muito famoso, né? Naqueles anos 40, 50, 60, né? Sim. Fala um pouco dos fazendeiros que eu conheci, que produziam bastante em Rolândia, né? O seu Antônio de Paula, né? Antônio, pai do Eliseu, né? O seu José Sela. O irmão dele, João, né? O seu João de Paula. Você falou Zé Sela? O seu Zé Sela, a família Sela, né? Produziram muito, né? Demais. O João Venturini. O João Venturini era um sitiante. Café, sempre café. Só né? café. Os Zé Paula também, no começo café, né? Todos eles café. Aqui do Jamborandi. O meu pai, Zé Farina. Mas meu pai, tô brincando, era sitiante, né? Mas aqui... 8 alqueires. Sim, o meu avô, o João Martinez, também, acho que 8 ou 10 alqueires. Mas, viu, na junção desses sitiantes, a produção nossa era fantástica, né, Jarbas? Tanto é que Rolândia foi a rainha do café, né? Foi a rainha, porque nós, por qualquer lugar que a gente andava dos anos 40 até 70, qualquer lugar que você andasse em Rolândia, norte do Paraná, você via o quê? Café. Só café. Café de primeira, alto, né? Viçoso. Aqui carregado. Tinha a fazenda Balu, por exemplo, eles tinham fábricas plantio de rami, e eles então faziam a colheita do rami e enfardava ela, sabe? Em fardos e mandava para São Paulo. Não vingou, né? Rami aqui em Rolândia nunca vingou, né? Foi lá pro lado de Uraí. Mas aqui somente a fazenda Balu. Lembra de algum fazendeiro alemão? O Schalk, né? O seu Hahnemann. Vários, né? O seu Hahnemann tem esse senhor que morreu agora há pouco tempo. O Michel Trauma. O Trauma, mas tem um outro aí que inventou. Morreu agora há pouco tempo, né? Morava ali para lá da holandesa ali. Isso, eu esqueci o nome também. Esses nomes eu esqueço. Bom, tivemos muitos alemães, né? Fazendeiros. Sim, alemães. Esses que você falou, do De Paula, Sela, Venturini e muitos outros, né? Agora, pequenos sitiantes. O poder nosso era a junção dos sitiantes, né? Eram milhares milhares e milhares de sitiantes que juntos produziam milhões de sacas de café. E aí, conta da igreja. Aí precisou construir a igreja, né? Todo mundo ajudou, né? Sim, aí foi os portugueses, né? Teu pai era católico, né? Sim. Era da comissão, teu pai? Não, ele não. Não. A comissão era o seu Carreira, né? Carreira, Joaquim. O seu Raio, Manuel Carreira. Manuel Carreira Bernardino, e a família, né? E o seu Raio, que tinha um hotel aqui, descendo aqui para cima da Copel ali, tinha um hotel ali. Enfim, todos os portugueses se manifestaram e construíram ali a... Foi mais então português que ajudou na comissão? Foi Não tinha italiano? Tinha italiano, alemães também. Né? Na comissão? Na comissão. Mas o de cabeça eram 2 portugueses. O Raio. Sim. E foi bem, né? Todo bem. mundo ajudou com café, não foi? Com café. Aí, parece que ninguém negou, né? Não. Eles passavam nos sítios e era para vir buscar depois com um caminhão, né? Mas disse que passava, estava tudo separadinho, né? O Padre José era um... Não é o José, é o outro José, o Ágio, não. É o José... Helions. O outro José, né? Ele me batizou. Alemão, né? Na igrejinha velha, né? De madeira? De madeira, eu fui batizado ali. Então, ele também era muito trabalhador, sabe? Ele tinha uma igreja ali no sítio que ele tinha dele. São José lá, né? Saída para... Ali quem vai para São Martim, né? Tinha lá, né? Ele morava lá, né? Aí veio a fundição do seu Manuel Miller. Deu emprego para muita gente. Olha só, foi a primeira do norte aqui da região. Dava trabalho, e aquilo ali funcionava
Dia e noite, cara. E era onde? Era É onde hoje é o depósito Rolândia. Rolândia. Toda aquela área ali era... Omefil, né? toda aquela área ali era do seu Manuel Miller ali, a fundição. E ele participava bem ativamente da política, né? Chamava Fundição Era amigo. Itajaí. Ele era político, né? O Manuel Miller. Ele Ele era muito sociável. Tinha muita né? amizade com os políticos. Sim, Então, ele gostava. diz que ele era muito amigo do Primo Lepe, né? Sim, porque eles gostavam de fazer seresta. Isso aí, me contaram. Foi uma época muito boa de Rolândia, né? Até em 1957, quando houve a festa de Rolândia aqui. Em 57, a festa dos 20 anos. 20 anos. Como é que foi? Foi Foi um grandiosa. show de bola, né? Teve as barracas típicas, né? Típicas dos países, né? E onde que era? Na praça? Foi aqui na praça e subindo aqui a Expedicionária. E aí vinha gente do sítio, tudo. Ixi, Final de semana. E da região, né? E Porque música? foi, acho Que tipo de 2 música? semanas de Tocava festa. música, não? Cada barraca tinha a sua banda. Não tinha esse negócio de O senhor Jaime aparelho eletrônico, não, né? Tinha que ser ao vivo, né? O senhor Jaime Palácio, por exemplo, trouxe uma companhia de teatro e dança da Espanha. Puxa vida, então foi um Pagou espetáculo, todas hein? as despesas para eles. E comia-se o que naquelas barracas? Frango, frito, essas coisas? Tinha barraca portuguesa, Assado. que era pratos típicos portugueses. Você tem origem portuguesa? Portugueses. Aí bolinho Rodrigues e Junqueiras. bolinho de bacalhau. Tinha toda essa especiaria. E os alemães. Ô, Jabo, então, fazendo um parênteses, Qual? você gosta de um bom bacalhau? Com certeza. Ainda mais se for aquele do Porto. Nossa. Muito Com bom. azeite e vinho do Porto, mas continua. E, Aí e comia casei assim. com filha de português. Oh, que legal. E aí então, na barraca portuguesa tinha os bolinhos de bacalhau, Sim. tinha o que mais? O bacalhau também? Bacalhau, arroz, a batata legal, né? assada, essa Todo coisa mundo toda. trajado. Barraca alemã, a barraca brasileira. E alemã, você lembra o que eles serviam lá naquele Não, tempo? não. Chucrute? Eisbein? Acho que naquele tempo não Comida falava em típica Eisbein, essa. né? Não. Nós fomos aprender o que é Eisbein agora, não faz muito tempo, né? É. Naquele tempo parece que ninguém comia Eisbein, né? Comia? O primeiro Porto Alegre, em Rolândia, eles já faziam, né? Que Essa ano? comida típica. Que ano, mais ou menos? Aí Você vocês lembra? vieram pra cá dos outros 40 já, né? Mas você já comeu Eisbein nos anos 40? Não, Eu fui comer Eisbein comia- agora dos anos 80, final dos anos 80. eu nos anos 60 comi muito. Comeu Eisbein. Naquele tempo antigo, você sabe que as famílias, vamos falar a verdade, uma coisa que ninguém sabe. Antigamente as famílias, a maioria eram muito simples, né? Sim. O povo era simples, no trajar, não se almoçava fora, restaurante. Então, Uhum. quer dizer, tem esse problema assim, né? Sim. Mas você, como filho do prefeito, você já tinha experimentado o Eisbein? Já. Ah, eu não. Ah, oxa. Olha lá, o que está passando lá. O Jorge. Conhecemos? Sim, o Jorge. O Jorge. O Jorge Esse veio do conhece um Espírito pouco. Santo. Esse conhece um pouco da história, né? Ele- Jorge Batista. Batista. Ele veio do Espírito Santo. Bom, mas vamos continuar. Aí na barraca italiana, Italiana, Aí era macarronada, frango, todos os pratos típicos do e você país. passava assim, você olhava as barracas para ver como Não, que era. a gente ficava ali até Você olhava terminar a tudo. festa. Era divertido. Divertido. E até que hora essa festa? Aí ia até madrugada. Legal, né? É. E a iluminação, os tomatinhos vermelhos? Não, já na época Melhorou um pouco. já tinha melhorado bastante. Já. Bom, e quem eram os políticos famosos, fora o seu pai, que era muito famoso, mas quem que você lembra, fora o teu pai, outros políticos famosos, Ah, que tinham liderança, assim, que eram bravos, que eram bonzinhos, como é que é? não, Tinha- veio o senhor Amadeu Diz que eles usavam revólver, né? Muitos políticos andavam armados. Qual que é essa parte aí? Andava pra... Porque... Não só os políticos, né? O povo em geral, muitos andavam armados, né? com Sitiante, certeza, fazendeiro. Conta como é que é essa parte de andar Bom, armado. Isso aí é o seguinte, é que o comentário Costume, é que né? é como o norte do Paraná estava em evidência, né? Começando e tal. Sem floresta, bicho e Sim, tal. E muita gente de São Paulo, criminoso, assassino, essas coisas, eles fugiam para cá, da polícia. Sei. E o pessoal ficava com receio. Por isso que usavam arma. Não, e tinha também a história de bicho, né? Onça. Quem andava nos matos naquele tempo ainda podia encontrar uma Olha, onça e tem tal, uma né? história, o seu Melquiades Machado, ele trabalhava para a Companhia Norte Paraná. Se meu Kids é um que era meio consultor? Não, é outro. Ele veio para cá para trabalhar com a Companhia de De Terra Terras. do Norte Paraná. Aonde foi a Casa Guilherme,
Que ele contava. Onde que era a casa, Guilherme, que eu nunca soube? É onde tem. Eu não lembro bem disso. É ali onde está ali o Corpo de Bombeiro. Por ali. É. Mas fala, aí o Milquides, como é que é? Então, o Milquides, ele fazia a fiscalização para não entrar gente de fora, que não comprasse terra, aquela coisa toda, né? E ele então atravessou, numa picada, e passou uma onça na frente dele, e ele, em cima do cavalo, ele atirou na onça. Diz ele que entre o rabo esticado, ela deu 2 metros. Ah, acertou? Quantos tiros? Um só? Um só na cabeça. Ah, então ele era muito bom tiro. Ele era. Era à noite? Ele fazia Foi à esse noite? serviço, né? Era Não, noite? durante o dia. Um tiro só Porque acertou ele e fazia matou. ronda a cavalo no município, né? Ó, o meu pai, ele precisou andar armado. Eu vou te contar a história do meu pai e pro público do canal. O meu pai, ele precisou uma época andar armado. Ele até comprou um revólver bom, Schmidt Weston. Você lembra, né? Não, meu pai tinha o casal. Tinha o Colt também? Não, o casal, 38 e 32. Não, meu pai tinha um 32 cano curto, Schmidt Weston. Sim, E ele comprou esse revólver e comprou também botas, sim. porque ele era corretor de terras Sim. e levava compradores na região de Umuarama, Maria Helena, que estava sendo aberta, na Certo. Floresta Virgem. Lá ele levava comprador com Floresta Virgem. Sim. E ele falava que não tinha como não andar armado, porque o perigo de encontrar uma onça Realmente. era muito grande. E ele falava também das abelhas, ele tinha mais medo de abelha do que de onça, meu pai. Porque disse que ele estava mostrando lotes lá na floresta Sim. virgem para compradores aqui da região. E às vezes as abelhas pegavam eles de surpresa. E aí diz que é complicado, né? Fugir de abelha. Com certeza. Se você não entrar no rio é perigoso morrer, né? É complicado. E revólver, graças a Deus, ele andava, mas nunca precisou matar onça, não. Ele nunca falou. Pelo menos não falou. Porque aqui na farmácia o pessoal vinha porque só tinha essa farmácia, a farmácia São Geraldo ali, né? E a farmácia esqueci o nome do seu... O marido da dona Martinha, né? Ah, da dona Martinha. Mas como foi a primeira Juvenal farmácia? de Oliveira. Juvenal de Oliveira. Como era a primeira farmácia, meu pai conhecia muita gente, então eles vinham e contavam os casos, né? De lá na tal bairro, assim, lá na roça. Foi visto uma onça. Uma onça, uns catetos, porque tinha muito cateto, porco no mato. Que era perigoso também. Os catetos, eles juntos, eles atacavam, né? Eles atacam, e podiam matar um ser humano. Meu pai perdeu o cachorro americano. Eu já vi no YouTube, rapaz, esses catetos, eles atacam para matar mesmo. O meu pai e o meu tio, eles vinham do sítio para cá à noite, um lampiãozinho assim, mas eles morriam de medo. Meu pai sempre falava, meu tio, morriam de medo de ser pego de surpresa por uma onça. Graças a Deus nunca atacou, mas eles achavam que podia acontecer. E nesse tempo meu pai não tinha revólver não, porque ele era tão pobre, coitado, que o dinheiro só deu para comprar um lampião mesmo. Fala dos médicos, né? Os primeiros foi os primeiros médicos Botelho, aqui... né? Não. Como é que é? Você falou o nome aí. O primeiro médico aqui foram o casal, né? Dona Luísa. Não, sobrenome. Você falou o nome, sobrenome. Espera aí. Agora me foi. Eu que atrapalhei você. Eu falei Botelho, não é Botelho? Não, Botelho era advogado. Advogado. Mas era a Dona Elisa e o Dr. Noronha. Depois veio. Esse foi o primeiro, né, o Noronha? Foi os primeiros, né? Depois veio o Dr. Ciro Bolivar, o Dr. Sebastião Pereira Veloso, aí veio o Dr. Xenofonte, Dr. Ório, aí veio o Dr. Anatoly. Bem depois, né? Bem depois. Liberati. Aí já Dr. Osni, já depois. Né? Aí já é. Mas aí recente. Me conta a história do Xenofonte. O Xenofonte chegou pobre, né? Não, ele veio com diploma. O doutor Xenofonte, para quem não sabe, ele se tornou um dos homens mais ricos do Paraná, trabalhando muito, bom médico, competente. E dono de hotel. O homem virou deputado, um homem famoso, milionário. Mas quando ele chegou, e conta aí como é que ele chegou. Ele chegou aqui com o diploma dele, né? Somente, né? E a simpatia e o trabalho. Simpatia, o trabalho, dedicação, competência.
Muito educado. E né? aí disse que teu pai ajudou, né? Precisou mas aí, avalizar, né? Mas aí é Não, um caso que para ele não conseguir. gostaria nem de comentar. Não, mas ajudou, né? Não, mas pagou, claro. não pagou? Sim, mas... Teu pai ajudou, apresentando o Sim, banco né? e tal, mas ele pagou direitinho, trabalhou, né? Trabalhou. Você falou que é um homem muito honesto, né? Essa questão financeira, Não. sim, eu não... Mas ajudou, sim, apresentando, né? Sim, claro. Apresentando. É. Viu e... O que mais que eu ia falar do... Ah, sim, ele se tornou um dos maiores cirurgiões do norte do Paraná, né? Inclusive, famoso, né? Inclusive o hospital que ele construiu em Rolândia, todo o Vale do Ipanema, ele caía aqui em Rolândia, porque era uma fama muito boa. E ele né? resolvia, né, ele resolvia Jarbas? o problema, tinha uma equipe boa. Ele fazia enfermeiros. todas as cirurgias, né? Ele de era geral, abdômen. né? Cirurgião geral, né? Cirurgião geral, e ele resolvia, né? Sim, claro. Na medida do possível. Milagre só Deus, né? Mas aquilo que um bom médico pudesse resolver, ele resolvia. Com certeza. Ele operou minha avó, ela ficou boa, morreu, mas demorou, viu? Morreu de outro problema, mas naquele que ele era muito bom, pegou fama, né? Sim, pegou bom, fama. Rolândia teve bons médicos, né? Sim, Nós com lembramos certeza. aí do Anatoly, Liberati, Dr. Osmir. Aí né? veio o Dr. Bayer, Dr. Bayer. Esse também disse que era bom, mas ele não atendia todo mundo, não. Tinha que ser Ele casos era especiais, né? Ele era um pouco... Tinha trauma de É. guerra, né? Era um pouco Mas nervoso. me sabe? falaram que ele era Muito muito bom. ele resolvia certos problemas que outro médico Sim. não conhecia, né? Verdade. E Londrina, Jarbas, naquele tempo, como é que era dependente? Hoje nós somos muito dependentes de Londrina para muita coisa, né? Sim. Principalmente na área da medicina. Com certeza. E naquele tempo, como é que era a dependência do povo daqui com Londrina? Ou não tinha? Não tinha. Era igual, né? Era tudo aqui. Cidades, né? Sim, aqui a Rolândia era uma referência, cara. Eram 4 hospitais, grandes hospitais. Não, eu falo no geral, assim, dependência geral de Londrina. Veio depois. Para compras, comércio e tal. Aí veio, por exemplo, como meu pai tinha farmácia, né? Aí veio os distribuidores de medicamentos para Londrina. Não vinha para Rolândia. Então, aí de Londrina já começou a crescer muito esse norte do Paraná, para Maringá, enfim. Aí nós dependemos muito hoje não só da parte de médica, né? Como também do comércio, né? Tem coisas aqui que a gente encontra aqui, tem que ir para Londrina. Ô Jarbas, os pioneiros mais antigos falavam que no começo as compras de alimentos eram feitas em Londrina, ali no Hermital. Como é que é aquela? Você lembra? Hermital? Tinha um alemão que tinha uma venda grande ali no Hermital. Aqui, sim, mas eu não... entre Cambé e Londrina, ali tinha um Hermital, você conhece, né? Conheço. Né? E ali tinha uma venda famosa de um alemão, você não lembra dessa história? Não. Muitos rolandenses dos primeiros anos iam a cavalo, de carroça, fazer compra lá. Você não lembra? Não lembro. Isso aí. Eu lembro que... tem o seu Nixdorf também, né? Nixdorf. Tinha a granja Nixdorf aí, foi o primeiro gado holandês que apareceu aqui na região. Olha. Foi dele aqui. Onde hoje era uma indústria de adubo, depois não sei o que aconteceu lá. E aí, progresso. Jarbas, hoje em Rolândia, o ano que vem Rolândia vai completar 40 anos, se a gente tomar por base a construção do Hotel Rolândia, né? 34, o ano que vem, 90 anos. O que você me fala? Foi bem, Rolândia, com 90 anos, você acha que uma cidade Não, poderia foi bem, ser sucesso? melhor, né? Poderia ter crescido mais. Eu acho que faltou política. Porque você vê Cambé Teve uns que, ao invés de ajudar, atrapalharam, né? Exatamente. Não deixaram entrar certas No caso, empresas. Londrina, Arapongas, né? Não tinha nada. Hoje Araponga tem um polo industrial maravilhoso. Mas que dá o dobro. Dá o dobro de Rolândia. Né? Apucarana, Maringá, nem não se vamos fala. citar nomes, né? Mas Não. teve prefeitos aí, não foi o seu pai, que ao invés de simular a vinda de certos empresários grandes que queriam, por causa desse polo nosso aqui, para Porecatu, São Paulo, saída para São Paulo. e eles não deixaram, por influência de outros poderosos, os prefeitos falaram, não deram estímulo, né? E foram para Arapongas. E Rolândia perdeu muito por isso. Perdeu. Mas agora
Agora não tem mais Temos que jeito. recuperar hoje, porque o que já foi, Já né? passou, E ninguém vai saber dessa história. Os mais jovens jamais vão saber. Bom, estão sabendo agora. O moleque pisando moto. Mas os mais novos hoje em Holanda, eles não têm interesse nenhum também em saber Também o que não. pode acontecer. Não, eu vejo aí, eu converso com jovens aí que eles se não interessa sabem nem um nem pouco, quem né? não sabem nem quem é o prefeito de Rolândia. Mas, ô Jarbas, a minha irmã é professora da rede municipal e eu já conversei com outras professoras. Sim. Parece que não, mas essas entrevistas que eu faço aqui, você vai ser talvez uma das melhores, estão sendo utilizadas nas escolas, viu? As professoras estão mostrando vídeos assim como esse que nós estamos produzindo para as crianças estudarem e anotarem Sim. a impressão que elas têm do que era a Rolândia, do que é hoje. Então, quer dizer, a gente pensa que não, mas viu, devagarzinho. Muito bom isso. Esse trabalho que nós estamos fazendo aqui hoje, e eu agradeço você por aquelas fotos que você me cedeu cópias lá do teu pai, que era um homem antenado com a história, porque ele guardou, né, um arsenal valiosíssimo que está no meu canal de história, que você levou lá. Eu achei magnífico, a qualidade das fotos fantástica, né? Fotos grandes, com nitidez. E ele tinha essa preocupação. Você vê, depois do Adalberto Junqueira, os outros prefeitos não registraram nada. Absolutamente. Teu pai era 10, hein? E olha que teu pai era, por ser o primeiro, ele somente ele tinha desculpa de não registrar, porque tempo mais antigo. Os mais jovens, eu cheguei em prefeito, que eu não vou citar nome, das filhas de prefeito, filhos. Oh, você não tem foto lá pra gente divulgar das obras do teu pai? Não tem, não tem. E aí eu fico triste, mas o teu pai é referência, hein? Teu pai, o Perazzolo tinha bastante. Eu tenho muitas. O Eurides Moura me mandou para mim agora, recentemente, fotos. Eu tenho ainda muitas fotos, sabe? Vem para nós lá. Inclusive da colônia japonesa, né? Tenho muitas fotos da colônia japonesa que preciso que o Tuneu Iga ajude a saber traduzir os nomes dos japoneses. O Tuneu é 10, né? O Tuneu é... Deixa eu te contar uma história do Tuneu. Ali na praça tem um monumento da colônia japonesa escrito em japonês. Aí eu tentei ver se alguém traduzia para mim, não teve jeito. Aí um dia eu peguei o Tuneu e falei, Tuneu, chega aqui, traduz para mim aqui. Aí ele começou, traduziu na hora. O Tuneu também é gente boa, né? É antenado com a história, né? Há muitos anos também, né? E tinha aí a fábrica de... Eu rio bastante do Tuneu Iga, porque disse que o pai dele, um dia disse que mandou ele preparar aquela bebida amendoim, misturar pinga com amendoim e tinha que experimentar para ver. Aí a gente ria bastante. Olha, Farina, tinha dia que eu chegava tropicando em casa. Ele e o colega dele tinham que experimentar. O Tuneu sabe muito também, porque ele gente boa, né? Foi criado aqui no centro. Nossa, mas então, olha, vamos encerrar esse vídeo, já está com 43 minutos, você acredita? Mas aí um dia eu quero que você vá lá em casa, vou aí a gente começa a lembrar outros aspectos que nós não abordamos nessa. Jarbas, olha, foi um prazer muito grande, eu tinha certeza que eu ia gostar, porque do que nós já conversamos ao longo desses anos aí todos, eu sabia que você era o cara. Estou muito feliz e em nome da população eu agradeço essa entrevista, porque se a gente não colhermos esses dados, né? Enquanto a gente está aqui com pessoas da nossa faixa de idade para cima, nunca mais eles vão saber, né? Os mais jovens nunca mais vão saber. Então, eu deixo o microfone para você se despedir aí e deixar uma mensagem para o povo de Rolândia. José Farina, eu agradeço imensamente pela sua entrevista e dizer principalmente os jovens de Rolândia que se interessam mais pela história de Rolândia, porque aqui estão morando, vivendo, estão estudando aqui. Seria bom que vocês procurassem saber mais sobre as nossas raízes e a cidade em si, a formação da cidade. Um abraço a todos. Só vou fazer um parênteses nessa tua fala que eu achei importante. Tudo é importante, né?
quem mora em Rolândia, quem nasceu em Rolândia, tem que se orgulhar dessa cidade. Com certeza. Aqui nós temos um núcleo, uma cidade que foi desenvolvido com a força do trabalho de milhares e milhares de pioneiros, italianos, portugueses, alemães, húngaros, suíços. E eles vieram para cá sem dinheiro e trabalharam com as mãos, derrubaram o mato, plantaram, colheram, abriram os carreadores, as estradas, escolas, igreja, e sempre com muita ordem, muito respeito, muito progresso. Então, você, jovem rolandense, tenha orgulho de Rolândia. Rolândia é um lugar maravilhoso, uma cidade maravilhosa. Com certeza. Gente fina, gente boa. Top do norte do Paraná. Obrigado. Aquele abraço. Obrigado, Zé. Deus abençoe. Muito obrigado pela entrevista. Falou.